graça e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Nós terminamos, a carta de Tiago e hoje eu queria falar para vocês a respeito da carta de Filemon. É uma carta de apenas um capítulo e é uma história marcante. É uma história que vocês vão gostar muito. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, por Paulo, e ele escreveu a Filemon. Nós vemos que Filemon era um homem rico, dono de escravos, um homem que se converteu com Paulo e que tinha a sua vida espiritual era exemplar. Ele amava os irmãos, ele era um grande homem de Deus. E nós vemos aqui que Paulo, quando vai escrever essa carta, para Filemon, ele está escrevendo para defender um escravo de Filemon, de nome Onésimo. Um escravo que pertencia a Filemon. Mas esse escravo, ele fugiu do seu senhor, que morava em Colossos. E ele fugiu para a metrópole de Roma naquela época. E chegando em Roma, ele se encontrou com Paulo, e Paulo o levou a conhecer Jesus Cristo. E esse escravo fugitivo se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Como eu, como você, ele reconheceu que o Senhor Jesus era o seu Senhor, o seu Salvador. E Paulo teve muita influência na vida, de Onésimo. E aí, Paulo enviou de volta Onésimo para Filemon, para o seu proprietário, porque ele era um escravo. E Paulo escreveu essa carta, essa história que nós vamos ver hoje, pedindo que Filemon o recebesse de volta, como um escravo convertido, que ele o recebesse de boa vontade, que ele o perdoasse. E Paulo disse mais ainda: se por acaso ele ficar te devendo alguma coisa, eu pagarei. Importante isso, quando você coloca toda a tua expectativa na vida daquela pessoa que recebeu Jesus Cristo. Às vezes uma pessoa derrotada, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que tinha uma vida errada. Mas quando ela conhece Jesus, nós devemos apostar que ela vai mudar de vida. Porque foi o que aconteceu, ali com Onésimo. E Paulo, crendo que ele estava realmente convertido ao Senhor Jesus, enviou essa carta, então, para o seu dono, para Filemon, e falou: olha, se por acaso tiver algum prejuízo, alguma coisa que Onésimo, porventura, causar aí, eu pagarei. E então ele começa a carta, no versículo 1. Ele se intitula assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Aí ele diz mais a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em casa. O que me chama a atenção, e o que deve chamar a nossa atenção aqui, é que Paulo refere a ele mesmo como prisioneiro de Cristo. Nós vemos aqui que Paulo, ele não se designa apóstolo, não, ele era um grande homem de Deus. Ele podia ter começado essa carta se gabando, porque eu, apóstolo, de Deus, formado, aos pés de Gamaliel, ele tinha tido uma boa escola, ele era um homem inteligente. Paulo, ele tinha autoridade espiritual. Mas quando ele foi defender alguém que era menor que ele, que era inferior que ele, que era um escravo, ele se coloca em posição de igualdade com aquele escravo. Por isso ele se intitula prisioneiro.
Não é lindo isso, gente? Esse ensinamento de Paulo é maravilhoso. Ele se diz prisioneiro, sabe por quê? Porque todos nós somos prisioneiros de Jesus, prisioneiros por amor de Jesus Cristo. Nós podemos ter qualquer título, né, nessa vida, mas diante da presença do Senhor Jesus, nós somos prisioneiros. Sabe por quê? Nós necessitamos da graça, nós necessitamos do perdão, nós necessitamos da salvação. Então, Paulo, ele diz alguma coisa que é muito importante para mim e para você, para nós nos colocarmos na posição de prisioneiros por amor. Prisioneiros porque necessitamos sim da presença do Senhor, da paz do Senhor Jesus, da alegria do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode completar a nossa vida. Todo ser humano tem um grande vazio e esse vazio tem o formato, tem o tamanho de Jesus Cristo. Nós temos visto, né, aqui no Ministério Café com Fé, mulheres já testemunhando, dizendo: olha, quando eu cheguei aqui no ministério, eu era uma pessoa vazia, era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que não dormia, eu era uma pessoa que nada me satisfazia. Por isso, Paulo se intitula prisioneiro. E eu quero dizer para você hoje, esse é o melhor modo, né, de nós dizermos quem nós somos. Nós somos prisioneiras por amor, porque nós amamos aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou na cruz, aquele que morreu, aquele que aceitou tudo que ele passou por amor. Então nós podemos nos intitular também de prisioneiras por amor. Nós vemos aqui no versículo 4, Paulo dizendo, né, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Ele está falando para quem? Para Filemon, que é o patrão, que é o dono de Onésimo. Essa mensagem, eu me lembro muito bem quando eu era criança e o pastor Braidotti, ele pregou sobre Onésimo. Eu fiquei muito impactada com essa mensagem, né? E eu nunca esqueci esse nome, Onésimo, aquele que era um escravo e se tornou livre, né, no Senhor Jesus. Quando o mundo nos escraviza, quando as pessoas nos escravizam, existe um Deus que pode nos trazer liberdade, e esse Deus se chama Jesus Cristo. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, nós vemos aqui que Paulo elogia, né, Filemon. Quando você vai pedir algo para uma pessoa, quando você vai fazer um pedido difícil para uma pessoa, você deve elogiá-la. Olha o que ele está dizendo, né, para Filemon. Eu lembro, né, do teu amor e da tua fé para com Jesus, né, e para com todos da igreja, os santos. No versículo 6 diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7, pois, irmão, tive uma grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui Paulo diz que ele é importante lá para a igreja, ele é importante para os irmãos, que os irmãos têm sido reanimados através da fé, do exemplo de Filemon. E eu pergunto para você, como que Filemon vai rejeitar de receber Onésimo, se ele foi elogiado, se Paulo foi amoroso com ele? Você acha que ele não receberia de volta esse escravo fugitivo? Nós aprendemos muito aqui com essa pequena carta, mas ela é pequena, mas ela é tão profunda e ela vai nos ensinar, primeira coisa, a querermos ser prisioneiras por amor, prisioneiros por amor. Em segundo lugar, nós vamos aprender que aquelas pessoas que erraram conosco,
Nós devemos perdoar e recebê-las. É isso que ele está pedindo para Filemon. Perdoa o teu escravo fugitivo. Ele se converteu, ele é uma nova criatura. Ele agora, de criatura, ele passou agora a filho amado. Ele é um filho do Senhor Deus. E nós vamos amanhã continuar essa história. Convide alguém, se você não entendeu direito, escute mais uma vez, para que você possa ficar por dentro dessa história. E procura na sua Bíblia, né, o livro de Filemon, né, a epístola, a carta de Filemon. E para que você acompanhe comigo amanhã. É apenas um capítulo, é bem pequeno, mas com uma mensagem muito grande. Que o Senhor te abençoe grandemente e que o Senhor possa falar muito ao seu coração através dessa mensagem. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.